Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança, segundo aquele que tudo opera e executa e nos concede vitória dia após dia, aquele que tem uma espada afiada, aquele da qual nós depositamos a nossa confiança, aquele do qual dele é a ira e a vingança. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Aonde todos os dias oro, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem, né? Assim nós devemos perseverar, não se deis vencido pelo mal, antes já somos vencedores. Filhinhos, maior o que está em vós do que aquele que está no mundo, que foi amarrado e está sendo expulso com seus conservos. Assim nós perseveramos, né? A questão é que os Tobias e Sambalate, eles não têm a maturidade da qual nós temos, e usam de convites para congregar com eles, né? Ficam querendo nos intimidar pessoalmente, mas eles não sabem que nós já temos a maturidade e sabemos que na verdade eles não estão em condição de intimidar ninguém. A condição que eles deveriam ter era de implorar diante daquele da qual nós o anunciamos em espírito e em verdade, de joelho. Mas o orgulho, né, o eu, a geração eu sou, ela não permite, pelo embrutecimento do coração, o próprio Senhor deixa com que ficam com o coração pesado, aonde ele pesa os espíritos, né? Nós somos aqueles que contemplamos a todos, nada passa desapercebido, né? Aqueles, os afeminados, tudo nós contemplamos, os avarentos, todos que estão... existe algo que o Senhor nos ensina, que é conhecer, né, primeiro dos inimigos, conhecer, da qual ele dizia que vos envio como ovelhas em meio aos lobos, né? Nós conhecemos aqueles que estão em pele de ovelha, mas o interior é como um lobo feroz, né? Ele nos dá o discernimento, ele nos ensina a conhecer bem o adversário, o inimigo, né? O ladrão, do qual permitiram despojar seu coração, arrancando o maior tesouro que era a verdade, e agora a função deles, assim como foram despojados, é despojar a muitos, né? Assim a palavra nos ensina. Mas com aqueles que já têm maturidade, nada disso resolve, né? Intimidação pessoal. Nós já passamos dessa fase de infantilidade, estamos na maturidade rumo à nossa Mãe Celestial, né? A noiva que está sendo preparada, da qual não seguimos a cauda, que são aqueles que anunciam as inverdades, nem como pouca cabeça, porque não estamos segundo a lei de Moisés, né? Estamos segundo mente de Cristo, coração de Cristo, e uns rins aperfeiçoado e preparado para toda boa obra. Aqueles que seguem segundo a lei de Moisés, sabemos do último que foi profeta, o último dos profetas, que recebeu a autoridade ali ainda no ventre da sua mãe, e por conta da incredulidade, embora as bíblias de estudo, alguns dos teólogos, os estudiosos que têm a revelação, afirmam que é a primeira multiplicação dos pães, em algumas estão como o primeiro mártir, né? Mas na verdade a palavra nos diz que a sua cabeça não inclinou-se na mesa do Pai, e sim na bandeja da raposa. Aquele mesmo que batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele onde a Bíblia diz que ele ele disse, eu não sou Cristo, né? Ele foi sincero nesse ponto. Mas seu coração embruteceu quando ali preso, enviando um dos seus discípulos
a dizer, o vosso pergunta é se ele é aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro, aquele que mesmo testificou e sabia que sobre o Espírito Santo, que veio como que formato como de pomba, sobre este repousar, é aquele da qual ele dizia que antes de mim, aquele que veio, que era antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias da sua sandália, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Mas sabemos que ali aqueles da sinagoga de Satanás foram desvanecendo a sua luz, né? Assim como muitos permitiram. Mas nós não somos daqueles que traidores da fé, mas sim daqueles que perseveram. Como diz, não somos pregadores e nem mercenários, mas anunciamos a verdade, anunciamos o evangelho, que é a ordenança, da qual ali Paulo dizia que até batizou alguns, né, por conta ainda que não estava segundo uma maturidade, mas depois ele compreendeu que deveria anunciar o evangelho e não batizar, onde o Espírito Santo está pronto e preparado para toda boa obra, né? Aquele que o recebe já passou por tudo segundo a lei, já se cumpriu, sendo até mesmo o Senhor do sábado, aquele que já foi pregado. Cabe a nós somente anunciar aquele que é digno de toda honra e de toda glória, onde cabe aqueles que estão perecendo rumo à condenação, se prostem diante dele, para que haja arrependimento, né, se procure o seu Espírito que está pronto e preparado para vos direcionar em toda boa obra, porque se assim não procederes, certamente perecereis. Os que me negarem, o negarei diante do Pai e dos meus anjos. Aquele que me confessar reinará comigo, assim como nós estamos reinando em justiça, em equidade, na imparcialidade e exercendo o direito, da qual, agindo ele, não há um mísero caco que possa contender, e nós escolhemos a boa parte, obedecer, escolhemos o servir, né, da onde ele já nos chama nem de servo, mas de amigo, porque já vos tenho compartilhado tudo aquilo que sei do Pai, assim nos diz o Senhor, né? Onde ali alguns perguntavam a ele com que poder e autoridade faz essas coisas, e ele pergunta: se vós me responderes se o batismo de João Batista é do alto ou é da terra, vos respondo com qual autoridade faço essas coisas. E eles não o responderam, assim como nem Jesus os respondeu, porque na sua onisciência eles sondavam e eles analisavam. Se dissermos que é do céu, ele dirá: então por que não crestes? Se disser que é da terra, eles temiam o povo, né? Porque o povo estava a defender aqueles que estavam realmente a serviço de Deus, da qual nós perseveramos em mais um dia, e aonde há ainda um povo, né, que não se dobrou o joelho a Baal, um povo que ainda com lábios sinceros se confessa que ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas, que perseveram unânime em oração, porque ainda há verdadeiros adoradores, né, que não se prostam diante de outros deuses. E assim, em mais um dia nós oramos para que a cada dia a multiplicação dos pães, né, venha prosperar, da qual muitos não compreendem o que é multiplicação de pão e nem tampouco o que é ser pescadores de homens, né, do qual cabe não somente multiplicar os pães, mas também ser como pescadores de homens, como uma rede lançada, aonde se ajunta os peixes na praia, e ali ajunta os cestos, né, e separa
de um lado os que servem e de outro os que não servem. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tsadik, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso. E assim nós perseveramos em mais um dia, segundo aquele que tudo opera e executa. Não nos justificamos a nós mesmos, anunciamos em espírito e em verdade, e toda honra e toda glória seja dada àquele que é digno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos concede a paz, e as armas das nossas milícias que não são terrenas, mas poderosas, para destruir os principados e fortalezas. E a eles seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.